Esse ano a gravação aí da aulinha 9, né? Muitas vezes a gente vem falando durante o curso, vocês sempre do lado do candidato às vagas, né? E hoje nós vamos falar um pouco do lado do recrutador, tá? O lado daquela pessoa que vai estar fazendo entrevista, né? Você é o patrão, a empresa é sua, você que tem que contratar. Então hoje nós vamos falar um pouco disso, sobre essa parte de recursos humanos. Tem parte prática? Tem parte prática nela também, tá? Toda aula tem parte prática, parte para estar criando aí, né, conteúdo pro final, pro TCC de vocês no final do módulo, beleza? Deixa eu compartilhar a nossa telinha. Compartilhando a telinha. Deixa eu vir aqui no nosso slide. Então hoje nós vamos ver aí realidade do RH, tá? O que rola, o que acontece. Deixa ele ficar aqui na tela cheia. Carregando. Então, onde buscar o seu time, né? Como buscar o seu time perfeito? O que é o capital humano? Quais são as principais dificuldades de contratação? Recrutando candidatos, escolhendo o método de seleção, como criar um anúncio de emprego. Então, hoje tudo isso é voltado para o RH, tá? Nossa aulinha de hoje ela é toda voltada para isso. Então, onde buscar o time perfeito? Como fazer a minha equipe ser uma equipe perfeita, tá? Essa frase fica até um pouco estranho, por quê? Nem tudo é perfeito, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, o que cabe a nós? É tentar achar a pessoa, né, a equipe, menos falha possível, vamos assim dizer, tá? Pode-se chegar bem próximo da perfeição, como eu falei, tá? Sempre haverá algo a melhorar nas pessoas que irão trabalhar com você. É tanto que existem empresas que têm o treinamento quando você está entrando, tem a reciclagem, que é depois de um período que você já está dentro da empresa, tá? Que é para você não ir pegando manhas ruins, né? Não ir pegando aí costumes maus dentro da empresa, para manter vocês sempre, vamos dizer assim, sempre trabalhando essa parte de vocês, tá? A parte de pessoal, tá? É preciso ter bons olhos para os talentos à sua volta e é preciso valorizá-los, tá? Eu digo muito para os meninos, principalmente quando eu tô dando, né, o Premium e MP, que é muito difícil contratar alguém, tá? A galera fala, não tem vaga, não tem isso, não tem aquilo. Muito pelo contrário, vagas até tem, mas pessoas qualificadas para ocupar aquela vaga que é difícil, tá? Imagine aí, você precisa de um operador de caixa na sua empresa aí, né? Precisa aí de um operador de caixa. A galera que manda currículo, aí uns não tem curso, né? Alguns nunca trabalhou de operador de caixa, ou a pessoa, sei lá, que não pode trabalhar o dia todo, só pode trabalhar 6 horas por dia, e o seu cargo não é para 6 horas, é para as 8 horas, né? Então tem todos os quesitos, né, que precisam ser atendidos, nem sempre são, né? Às vezes você precisa de alguém com um pouco mais de experiência no cargo e não encontra, né? Por exemplo, você não vai colocar um gerente, um menino que começou a trabalhar ontem com a parte administrativa, por exemplo. Não, você tem que colocar alguém um pouco mais experiente, né? Aí a galera que é mais experiente, que já tem uma mão de obra bem bacana, não vai querer ir trabalhar na sua empresa que está iniciando para ganhar um salário menor. Então, pessoal, é muito difícil você contratar alguém, né? Justamente por isso, falta um dos primeiros, né? Falta de conhecimento, né? As pessoas hoje não buscam aprender, não buscam ter certificados, não buscam ter treinamentos, não buscam isso, né? Então, quando chega no mercado de trabalho, ela quer conseguir um emprego sem estar preparada para isso, e não consegue, pessoal, tá? O mercado de trabalho hoje está concorridíssimo, por isso que muitas vezes tem empresa que principalmente empresas grandes que têm bons profissionais, fazem muita coisa para segurar eles lá na empresa até o último minuto, porque sabe que se aquele profissional sair,
Aquele bom profissional, detalhe, bom profissional. Ele sair dali, ele vai fazer um furo, vai fazer um buraco muito grande na empresa, tá? Então, é complicado sim, tá? Você contratar uma pessoa, tá? Existem vários caminhos para se encontrar o melhor time, mas tudo chega ao mesmo lugar que nós chamamos de processo seletivo, né? O nome já fala, você vai fazer uma seleção. Dentre vários candidatos, você vai escolher aquele que se adequa mais à sua vaga que você está oferecendo, né? Que se adequa mais aí à sua empresa. Eu costumo falar também para os meninos o seguinte, eu falo assim, você chega na Zara do Brasil, por exemplo, né? A loja de roupa, você chega lá, os vendedores estão todos, né, de terno, normalmente uma roupa mais social. Chega na Tilipins da vida, o cara já é mais despojado, já é bermudão, já é dread, alargador, tatuagem, né? Então são perfis de empresas totalmente diferentes. Então você tem que achar pessoas que se encaixem nesses perfis distintos de cada empresa. É isso que é a dificuldade, você achar esse perfil adequado. Nós chamamos muito na área assim de RH, de administração, de pessoas que vestem a camisa da empresa, tá? Então tem muito essa falha, né? Nós não temos pessoas muitas vezes capacitadas para isso, né? Para vestir a camisa da empresa ali e tratar a empresa como se fosse sua, tá? Dentre os valores que nós chamamos, tá, pessoal? Nós chamamos de capital humano, né? Quando vocês virem falar aí, qual é o seu capital humano? Quer dizer, quais são as pessoas que trabalham com você, tá? Qual é o conhecimento ali que tem, né? Quais são as habilidades, tá? Atualmente as empresas têm se preocupado muito em valorizar o seu capital humano. Cara, você chega, depois vocês dão uma pesquisada aí, os funcionários da Google, como eles são tratados, tá? Porque a Google precisa de um capital humano muito bem preparado, muito bem estruturado. Você está dando aula de que agora? Projeto final. Muito bem estruturado, né? Então chega lá, a galera tem alimentação, tem um horáriozinho de descanso, né? Almoçou, tem lá uma caminha, uma rede, uma parada para descansar, tá? Então ele valoriza o capital humano, ele valoriza as pessoas que trabalham com eles. A galera vai trabalhar de chinelo, de bermuda, tá? Para se sentir bem à vontade, porque a empresa deles, o negócio dele permite que se faça isso, né? Claro que se você fosse trabalhar num outro tipo de função, num outro tipo de empresa, às vezes não daria para você ir trabalhar de chinelo e bermuda, né? Mas no caso de programação, né? De parte ali de informática, os programadores, criadores, eles, quanto mais relaxados, mais ideias eles têm, tá? Então eles trabalham muito nisso, nessa questão do capital humano, tá? Então tem que ficar atento a essas coisas, tá? Um caso de sucesso, né? Uma competição internacional aí, a Volvo fazia muito isso, a valorização dos funcionários, tá? Ela fazia, né? Que até em 2018 aí, não sei se hoje atualmente ela continua fazendo, tá? Mas ela teve aí 40 equipes, né, de mecânicos disputando as premiações, tipo, de melhor mecânica, né, de melhor profissional no mundo, ou seja, uma competição muito grande, tá? Eles têm classificações como se fosse um campeonato aí de futebol, ó. Tem rodada classificatória regional, tá? Tem várias coisas. Foram no total aí mais de 19.700 funcionários participando para saber quem era o melhor funcionário da Volvo, né? E o prêmio aí era bem expressivo, né? Deixa eu ver aqui, não fala o prêmio. Vamos pegar na curiosidade aqui. Vista Volvo. Prêmio Vista Volvo. Que é o Volvo Champion. Teve sim, 2020 teve. A Happy Holiday CU em 2020. É. 5.000 metros. Não tem o valor do prêmio, não. Premiação.
Mas no site da Volvo, ó, você encontra aqui ele falando do Vista no Brasil, ó, Volvo no Brasil aí. Aqui no Brasil foram 200 mecânicos, tá? Entre caminhões e ônibus. 40 melhores equipes. Vamos ver se ele fala aqui da premiação. Ele não falou de valores, tá? Mas normalmente são valores bem estimados, né? Porque é uma competição internacional de uma grande empresa, né? A Volvo, para quem não sabe, 7 caminhões aí, né? E ônibus, são grandes carros grandes, de grande porte, tá? Isso ajuda, pessoal, na hora da execução do trabalho dentro da sua empresa demais, tá? O funcionário, você vê que às vezes você encontra tipo um Subway da vida, tem lá funcionário do mês, tem a fotinha do cara lá, passa o funcionário do mês, ele ganha premiação em cima daquilo, seu funcionário ganha premiação em cima de produção. Tudo isso, galera, faz o seu funcionário trabalhar mais feliz, tá? Um funcionário que trabalha bem, né, que ele é reconhecido, é remunerado, vamos dizer assim, bem remunerado, né, no valor, claro, que da sua categoria. É um funcionário que ele vai produzir mais. Porque se for um funcionário mal pago, sem condições de trabalho ou algo do tipo, ele somente vai virar, não vou fazer isso, ele não tá me pagando para isso. E se você é um funcionário bem reconhecido, fala, não, isso aqui eu faço, é rapidinho, daí, pá, fiz, pronto, acabou. Não tá nas minhas obrigações, mas eu posso ir lá e quebrar esse galho, tá? Porque pensa na empresa como um todo. Já um funcionário mal remunerado, né, em condições precárias de trabalho, ele não vai render o tanto. Você já tem estudos feitos, quem quiser depois dar uma pesquisada aí na internet, né, sobre a valorização do funcionário, como que ele rende mais, como que ele rende menos, tá? Depois deem uma olhadinha aí. Já falei um pouco das dificuldades, né, da contratação aí, tá? Todo gerente ou dono de empresa sabe muito bem que a contratação inadequada pode gerar um prejuízo enorme demais, tá? Imagine o cara lá que contratou o segurança do Carrefour. Qual foi o prejuízo que deu aí pro Carrefour, o prejuízo que deu para ele, o prejuízo, a má fama, tudo. Olha só uma má contratação, né? Não só esse caso, como vários outros aí. Tá? Um funcionário foi lá, tinha que entregar um relatório de uma empresa, de uma compra, tal, valendo bilhões, e o cara não entregou o relatório na data. Olha o tamanho do prejuízo, tá? Então, contratar pessoas erradas podem sim levar a empresa à falência. Principalmente cargos muito importantes, vamos se dizer, cargo de supervisores, cargos de gerentes, tá? Um mau gerente ou uma equipe mal gerenciada, ela tende a não produzir o que é necessário produzir, tá? Então, por isso que é a dificuldade da contratação nessa hora, tá? Na hora aí da empresa, tá? Pessoas que não conseguem atender adequadamente os clientes, isso é um tiro no pé. Eu preciso vender o meu produto com atendimento ao cliente. Eu contrato uma pessoa que não consegue atender, sem lógica, não é? Sem lógica, tá? Muitos não sabem que um bom dia, um sorriso fazem toda a diferença, tá? Principalmente na área de vendas, tá, galera? Você precisar vender, você dá um bom dia, você dá um sorriso, perguntar se tá tudo bem, por favor, com licença, tá? Tudo isso faz parte do atendimento. Falta de competências técnicas e habilidades para as funções desejadas. Pô, tô precisando de um cara para fazer um site aqui da minha empresa. Então, eu preciso que o cara saiba pelo menos HTML, né, CSS ou PHP, alguma linguagem de programação. Aí eu contrato um cara que fez mal manutenção de micro. Ele sabe mexer na parte física, na parte de criação, ele não sabe. O meu site vai dar bom? Vai sair pro ar? Vai estar online? Não vai, porque faltou competência técnica e habilidade para exercer esse cargo, tá? Pessoas que não querem jornada de trabalho definida pela empresa, como eu falei, a carga horária são 8 horas diárias. Ah, mas eu não quero trabalhar 8 horas diárias, eu quero trabalhar só 4, tá? Então vou trabalhar na hora que eu quiser ir. Ah, é pra mim entrar 8? Não, hoje eu não quero entrar 8, eu vou entrar só 9.
Tem funcionário que é desse jeito, tem pessoas que são desse jeito. A gente encaminhou alguns currículos, né, para estágio essa semana para trás. Até mandei no grupo de vocês lá para 18 anos. Tinha gente que foi para fazer entrevista achando que ia ficar sentado sem fazer nada, que não era um estágio, não era uma mão de obra, não era um trabalho, né? Então que ia fazer o seu horário, trabalhar do jeito que quisesse, não é assim que funciona, tá? Desse jeito, simplesmente a pessoa não chama para trabalhar, foi dispensado, tá? Porque simplesmente queria entrar na hora que desse e fazer o que quisesse, não o que era necessidade da empresa. É o funcionário que tem que se adequar às necessidades da sua empresa, não a sua empresa se adequar à necessidade do funcionário, tá? Tem que estar em mente muito isso. Muitos querem ganhar, mesmo no início de carreira, salários que praticados por profissionais com maior bagagem. Pô, tô começando agora na área de programação, ó. O cara ali tem um doutorado, um mestrado, 10 anos de carreira, tá ganhando 10 mil. Eu tô começando hoje, eu quero ganhar 10 mil. Se não for pra ganhar 10 mil, eu não vou trabalhar. Galera, não é assim que funciona, tá? Quando você tá no início da sua carreira, você vai ganhar menos. Quando você vai contratar pessoas que são iniciantes, recém-formados, eles vão ganhar menos. Depois, com a base, né, de informações, de experiência, você pode ir dando premiações, né, pode ir aumentando o salário, mas o inicial ali é o salário base da categoria dele, tá? Falta de pontualidade. Eita, esse aqui, né, a gente começa até agora na nossa sala de aula. A gente vai começar a aula às 14 horas, eu ainda espero até às 14h05, 14h06, para que entre, porque não são pontuais. Você já pensou aí, você com a sua loja, tá lá o cara para fazer uma compra, só que ele só pode comprar naquele horário que é às 8 horas que a sua loja tem que abrir, e o seu funcionário só abre às 8h30. Você perdeu meia hora de venda, porque o seu funcionário não é pontual, tá? Então, pontualidade é um quesito, tá? É uma qualidade muito grande, muito observada entre as empresas, principalmente no processo seletivo. Tem galera que chega pro processo seletivo, no primeiro dia ele já chega lá meia hora atrasado, na entrevista. Fala, se o cara tá tentando entrar, tá chegando meia hora atrasado, imagine depois que ele estiver dentro da empresa. O cara vai faltar 3 dias seguidos, tá? Então cuidado com a pontualidade. Tanto você, né, ir tentando no mercado de trabalho, quanto você, patrão, contratando alguém, tá? Pessoas que tendem a perder o foco constantemente com distrações virtuais. Cara, tem muito disso, tá? Às vezes você tá falando aqui, a pessoa tá prestando atenção, daqui a pouco ela já pegou o celular, já tá prestando atenção na formiga subindo na parede, já perdeu o foco da coisa. É ruim contratar esse tipo de pessoa? Demais, principalmente para cargos, né, que lidam com números ou lidam com dados importantes, porque se falhar, tirar atenção, for um número errado, for um nome errado, pode gerar um prejuízo enorme para a empresa, tá? Então, pessoas que tendem a perder o foco muito fácil, dependendo do cargo que ela vai exercer, não dá, né? Você tem que ter uma pessoa atenta, uma pessoa safa do negócio, tá? E para recrutar esses candidatos, normalmente se faz o quê? Se faz processos seletivos, né? Hoje em dia a galera anuncia muito aí no vagas.com, né? Tem o LinkedIn, tá? Então tem várias oportunidades. Usavam-se muito o jornal para vagas, né? Para mandar currículo, para deixar currículo. Hoje se usa bem menos, tá? Bem menos o jornal aí. Mas grupos de WhatsApp, grupos de Facebook sempre divulgam aí vagas de recrutamento, tá? Como que é feito o recrutamento? Nós temos 2 vertentes aqui. Deixa eu tirar esse bichinho da frente aqui que ele tá tampando. Nós temos 2 tipos de recrutamento, tá? Recrutamento interno e recrutamento externo. O que é recrutamento interno, tá? É você pegar um funcionário, poxa, tá ali, ó, vai ter hoje, abrir uma vaga para supervisor de venda. Eu vou pegar os meus vendedores, vou fazer um processo seletivo entre aqueles que já estão na empresa e vou promover aquele vendedor. Isso é o recrutamento interno. Você pegou alguém de dentro da empresa
né, e subiu. Nós chamamos muitas vezes de plano de carreira, né? Você dentro da empresa você consegue ir galgando, né, cargos até chegar em cargos importantes, tá? A desvantagem desse tipo de recrutamento é a geração involuntária de atritos ou inveja entre os colegas. Isso sempre tem, né? Você vai chegar, vai falar assim, ele conseguiu a vaga, eu não consegui, já não consegue respeitar a autoridade, né? Já consegue gerar conflitos. Então tem que ter bastante atenção na hora de ver esse tipo de recrutamento, tá? Tem que ver realmente quem é a equipe que você trabalha. Se você acha que é uma equipe que não vai te dar trabalho por conta desse tipo de recrutamento, né? É uma opção muito boa, tá? E já o recrutamento externo, né? A gente busca aí ideias de fora, né? Funcionários de fora para fazerem parte do nosso quadro, tá? Desvantagem, o custo com divulgações e processos seletivos, né? Às vezes você perde muito tempo fazendo processo seletivo, aí depois você passa um tempo treinando a pessoa para aquele cargo, no dia que ela vai começar ela diz que não quer mais, que arrumou outro emprego que ganha mais. Aí lá vai você para todo o processo de novo. E tem empresas que terceirizam, né? Por exemplo, a Zara. Eu já trabalhei na Zara. Quando eu fui para entrar na Zara, eu fui terceirizada pela Adecco, que era uma agência de prestação de serviço. Então a Adecco me indicou para aquela vaga. Né? Naquele momento, naquela vaga, eu consegui ingressar na Zara por terceiros, né? Eu não era contratada da Zara até aquele momento, eu era contratada da Adecco, que era uma empresa de prestação de serviço. Depois eu passei a ser contratada da Zara quando passou esse período de... Era vendas de final de ano, né? Esses temporários. Passou o temporário, eu fui efetivada lá na empresa, né? Então, os custos com isso, né? Eles pagam terceiros aí, algumas empresas, então o custo é elevado, tá? Então, os dois tipos principais de recrutamento, interno ou externo. Cada um com sua vantagem, cada um com a sua desvantagem. Cabe você ver no seu momento qual seria aí essa vantagem, tá? Escolhendo o melhor. Como escolher o melhor? Primeira coisa, para você conhecer o seu candidato, você vai receber o quê? O currículo dele, tá? Análise curricular. É um método muito comum para quem vem aos poucos perdendo espaço para as mídias sociais, tá? Porque, como eu citei o LinkedIn, quem não conhece o LinkedIn é uma rede social, aliás, uma mídia social, né? Para divulgação de cargos, tem empresas que contratam apenas pessoas que têm perfil no LinkedIn, né? Itaú contrata pelo LinkedIn, Nestlé contrata pelo LinkedIn, Ambev contrata pelo LinkedIn. Então tem muitas empresas que contratam por essa rede social, tá? Mas até então o que mais chega-se a nós são os currículos em forma de e-mail, né? Os currículos digitais. Até os impressos estão aí sendo deixados de lado, caem em desuso. Então, primeiro ponto, vamos supor que você aí na sua empresa, você tem 5 vagas, você vai contratar 5 vendedores, divulgou a sua vaga aí, né, nos grupos do WhatsApp da vida, e você chegou lá para você cerca de 700 currículos. Pô, eu tenho 5 vagas e recebi 700 currículos, como começar a escolher essa galera, né? Primeiro passo que os recrutadores já fazem é olhar os e-mails. Se o e-mail que a pessoa mandou é do cacavidalouca@gmail, ou brunagatinha@gmail, fofinho.com, BFF, ele já te elimina dali. Ele nem abre o currículo do candidato. Ele já dali, ele já elimina, já era, né? Já perdeu ali a chance, tá? Depois fazer esse primeiro limpa, né? Limpando aí pelos e-mails enviados, você vai começar a avaliar o currículo, né? O que tem dentro do currículo? Quais são as informações necessárias aí para o currículo, né? O que tem no currículo dele que chama atenção para a minha empresa, tá? É através do currículo, né, que a gente vai fazer essa análise para ver as competências profissionais e experiências práticas dessa pessoa na minha empresa. Tá? Então, o primeiro passo é analisar o currículo. Achei o currículo, é bom, é esse que eu quero, tá? A gente vem para o teste escrito. Alguns têm teste escrito, outros não, tá? Mas a grande maioria tem. Se for um cargo que vai envolver dinheiro ou algo do tipo, provavelmente ele vai te fazer uma provinha onde tenha contas de matemática, né?
Se for um cargo mais administrativo, ele vai te dar possivelmente uma redação ou uma prova de português. Tá? Ainda tem processo seletivo que você faz prova de português, matemática e atualidades. Ele pergunta aí as coisas que estão acontecendo no momento na mídia, né? Claro que são as coisas relevantes, não o BBB não, tá? São coisas relevantes aí, a economia, né? O governo, a Rainha Elizabeth, essas coisas assim, tá? Não vai te perguntar nada de fuxico, não. Vai perguntar atualidades históricas aí, tá? E econômicas também. Temos também, às vezes, os testes práticos, né? Muitas vezes executados nos processos seletivos, né? Quando tem um grupo de pessoas, eles fazem lá dinâmicas de grupo, né? Para saber o quê? Alguns cargos nós precisamos saber o nível da pessoa, tanto de, por exemplo, se fosse eu queria contratar um gerente, eu quero ver a situação dele, eu quero ver o comportamento dele gerenciando a situação, eu dou um teste prático, né? Ou eu quero contratar um digitador, que é uma pessoa lá, um auxiliar de secretaria, por exemplo, que vai digitar contrato. Então eu preciso de alguém que digite rápido. Eu vou lá, vou dar um teste prático de digitação para ele. Preciso contratar um programador, então vou dar lá, eu preciso fazer um programa que execute isso, faça aí para mim. Tá? Então existem sim testes práticos, dependendo do cargo que você vai fazer, tá? Por exemplo, a elaboração de uma planilha eletrônica ou um teste rápido de digitação. Posso falar, eu quero que você faça uma planilha, uma tabela eletrônica com esses dados aqui. Você vai lá no Excel e faz, tá? Então, um teste prático. Tem os testes psicológicos, tá? Eles são úteis para identificar as aptidões do candidato, reconhecer as habilidades psicomotoras, raciocínio verbal, lógico, entre outros, tá? O que nós chamamos muitas vezes de psicotécnicos. Tem a galera que faz lá, mexe uma bolinha para um lado, mexe para o outro, faça um desenho. Tudo isso entra para o teste psicológico, tá? Para você ver o que significa cada atitude da pessoa. Existem psicólogos que fazem esse tipo de processo, que até pelo jeito de escrever lá na redação, né, posição da letra, tamanho da letra, ele consegue saber se a pessoa é psicopata ou não. Então eles têm muito estudo em cima disso, para você ver o tamanho da importância dos testes psicológicos na hora da contratação, para saber que tipo de pessoa você está lidando e contratando aí para sua empresa, tá? A qualidade de uma entrevista tem a ver com a competência técnica do entrevistador, ou seja, se o entrevistador é muito bom, ele já vai começar a deduzir, né, a ler você ali do momento que você entra na porta, né? Se você não bate na porta para entrar, já perdeu o ponto, né? Se entra, não dá bom dia, não dá boa tarde, obrigado, boa noite, posso sentar, com licença, por favor, ele já tá te analisando tudo ali, né? A roupa com que você tá, o penteado com que você tá, o cuidado que você tem com você, né? A educação que você tem com os outros e não com só o superior, né? Então tudo isso quem analisa é o entrevistador. Se o entrevistador é bom, se o entrevistador é top, provavelmente ele vai contratar uma pessoa boa, uma pessoa top também, tá? Quais são as perguntas mais comuns, né, que vocês devem fazer aí na entrevista de emprego para a empresa de vocês, né? Por exemplo, fale um pouco sobre você, ou dê 3 qualidades e 3 defeitos, tá? O que te motiva, por que está interessado a trabalhar na nossa empresa, essa é uma das mais corriqueiras, tá? O que te diferencia dos outros candidatos, ou por que eu tenho que contratar você e não ele? Seria mais ou menos isso, tá? Você sabe trabalhar sob pressão? Conte-me como que lidou com a situação difícil, onde se vê daqui a 5 ou 10 anos, né? Como que você se vê daqui para frente? Ah, professora, o que é que tem a ver? Por exemplo, uma pergunta dessa aqui, o candidato, o entrevistador já saberia se você é um funcionário que almeja o futuro. Ou não, eu queria ficar por aqui mesmo, 5 anos, eu quero estar aqui. Não, 5 anos eu quero estudar, eu quero estar num cargo melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, tá? Então eles analisam muito isso daí. Você já conhece nossa empresa? Qual é o emprego dos seus sonhos? Pô, o emprego dos meus sonhos é ser médico, olha. Aí você tá deixando lá para operador de caixa. Ele vai saber, pô, o cara tem um sonho muito diferente do que ele tá entrando agora. Será que ele vai permanecer muito tempo na empresa?
né? Ou meu sonho é ser operador de caixa. Aí tá lá você deixando o currículo para operador de caixa. Opa, esse é o sonho dele, eu sei que ele vai se dedicar porque é o sonho do cara, tá? Então, tem perguntas que cabem aí a algumas funções fazer, tá? Como que você ficou sabendo dessa vaga? Ah, eu tava lá stalkeando, jogando Free Fire e apareceu a vaga pra mim. Claro que não, né? Não, tava assistindo jornal, tava lendo uma revista, tava lendo alguma coisa. Ele vai saber que tipo de literatura que você vê apenas com essa pergunta, né? Se você viu no LinkedIn ou não, tá? Se você tá num grupo de empregos, né, de WhatsApp, então ele vai saber aí quem é você, né, um pouco, através dessas perguntas aí, tá? E para vocês conduzirem a entrevista de vocês com segurança, tá? Tem algumas dicas, como selecione bem os pré-candidatos, tá? Só chame aqueles que você sentiu firmeza no currículo. Não pegue o currículo bagunçado ou cheio de lero, ou alguma coisa que você tá vendo que é mentira, tá? Faça o seu retorno de perguntas abertas, né? Faça o seu roteirinho de perguntas. Defina um local, tá? De preferência privado, para evitar ruídos que atrapalhem sua entrevista. Cara, a pior coisa do mundo é você estar fazendo a entrevista aqui e toda hora chega alguém na sala. Toda hora chega alguém na sala. Você perde o foco, você não consegue conduzir a entrevista da forma que ela tem que ser, tá? Separe os materiais de teste se forem necessários, tá? Quebre o gelo. Normalmente os candidatos chegam bem travados, né? Com medo, com vergonha, né? Então, quebra o gelo, muitas vezes faz mesmo uma dinâmicazinha, uma coisinha para quebrar aquele clima mais tenso, tá? Esteja no controle da entrevista, né? Não deixe o candidato mudar o rumo da conversa, tá? Seja direto, foque ali, tá? Escute, anote e procure não formular mentalmente o perfil do candidato enquanto ele fala, tá? O que você vai fazendo? Vai anotando tudo e depois você vai fazer o perfil, tá? Senão, às vezes, quando você tá pensando qual é o perfil do candidato, ele já falou outra coisa ali e você perdeu o fio da meada. Seja sincero até mesmo nos aspectos negativos da empresa, tá? Não, a nossa empresa, a gente é uma empresa de produtos de grande necessidade, como uma farmácia, então a gente trabalha domingos e feriados, sendo alternados. Essa condição tá boa, não tá boa, é assim que a gente funciona, tá? Então sejam sinceros na hora da entrevista, não tentem ludibriar o candidato para ele aceitar a vaga e no dia que ele vier ele descobrir que não é nada daquilo que foi falado, tá? Não façam isso. Conclua a entrevista com a abertura do espaço para as últimas dúvidas, né? Se tem alguma dúvida, ficou clara a entrevista, a nossa vaga, o valor do salário, quais são os benefícios que a minha empresa vai disponibilizar para você, tá? Então, conclua a entrevista com essa aberturazinha aí, beleza? E pra gente finalizar a nossa partezinha de hoje, tá? O anúncio de emprego. O jeito certo de anunciar um emprego, pessoal, influencia na qualidade de currículos que você vai receber, tá? Por exemplo, tem a galera que coloca lá, né? Temos vagas igual essa aqui, ó. Temos vagas. Programador Delphi, ou seja, já deu o nome da vaga, né? O suporte técnico. Depois, perfil da vaga, o que você vai fazer, né? Depois a gente vem aqui as imagens, os requisitos e benefícios, tá? Então, qual é o requisito? Tem nível superior? Tem nível médio? Tem um curso técnico? Quais são os benefícios? Vale transporte, vale alimentação, plano dentário, plano de saúde, seguro de vida? Qual é os benefícios que você vai dar pro seu funcionário, tá? Normalmente coloca-se uma imagem, né? Hoje em dia, coloca-se uma imagem que ilustra a vaga ou cargo, o e-mail de contato, o código da vaga ou o nome do candidato, tá? Normalmente, as propagandas, né? Os anúncios de emprego são assim, tá? E na nossa atividade de hoje, nas nossas 3 atividades, hoje nós temos 3 partes práticas, tá? A primeira delas é usar o Google Documentos aí para elaborar uma lista de 10 perguntas que você poderia fazer para o candidato na hora da entrevista, tá? A gente citou algumas lá no slide. Procurem outras perguntas
diferentes da que tem no slide, tá? Procurem outras perguntas diferentes da que tem no slide. Claro que tem umas que não tem como ser diferente, tem, mas procurem algumas que quanto mais fora do slide tiver, melhor e mais bem avaliado vai ser as suas perguntas, tá? Professora, eu só posso fazer no Google Documentos? Não, em qualquer editor de texto que você quiser, tá? Qualquer um, pra mim, não tem problema. Depois, elabore um teste prático, tá? Pode ser de preferência uma planilha eletrônica ou um tema para redação para ser usado na sua seleção. Ah, eu vou fazer uma redação. Sim, qual o tema? Por que você escolheu esse tema para o cargo que você vai fazer? Tá? Mais ou menos isso que você vai... Deixa eu até colocar aqui para vocês não esquecer. Ué, fechou? Cadê você? Por que esse tema para sua vaga? Justifique, vou botar bem aqui. Justifique o porquê que você escolheu esse tema da redação, se no caso for a redação, para a vaga que você está disponível, tá? E a terceira atividade, criar um anúncio simples, né, para uma das vagas, tá? Supostamente aí dentro da sua empresa. Você vai pegar a empresa sua agora, né? Vai pegar, vou criar uma vaga para gerente. Então você vai fazer um bannerzinho com o anúncio dessa vaga aí para gerente. Aí lá você vai pesquisar na internet qual o valor que esse gerente ganha, quais são os requisitos mínimos, né, pedidos para ser um gerente. Vai colocar tudo bonitinho. Você pode fazer no Canvas, pode fazer em qualquer software de design gráfico que vocês desejarem, tá? Isso vai ficar a critério de vocês. Beleza? Tranquilo? Deixa eu só parar a gravação aqui.